Bom dia a todos, meus amados amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui no cenário, aqui neste carro, porque no hotel não tem um espaço para isso. Continuo aqui em Santa Catarina, entendendo que precisamos alimentar a cada dia, a cada manhã. Então eu tenho compromisso com este devocional, não só com ele, mas eu tenho compromisso com o Senhor, pois está interiorizado em mim a certeza que o ar que eu respiro, que a noite que eu durmo, tudo é porque Ele me concedeu, tudo é pela graça dEle, tudo é pela vontade dEle, tudo é pelo poder dEle, porque se o homem tivesse algum poder, alguma inteligência, como o do nosso Deus, a onisciência do Pai, ele saberia como produzir, como fazer um ser humano racional, assim como somos. Pai, em nome de Jesus, me ensine a levar adiante essa certeza, essa fé, meu Pai, em nome de Jesus. E assim como a palavra hoje vai nos trazer em João 1, no verso 14, acrescento na minha vida e na vida de vocês nessa manhã. E a palavra diz exatamente assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh glória! Vamos orar, meus irmãos, para entender este caminho da graça e da verdade. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai amado, te rendemos graças nessa manhã, pois o Senhor rendeu primeiro. Oh Pai, a palavra diz que não foram nós quem escolheu a Ti, mas sim o Senhor quem nos escolheste. Oh Pai, muito obrigado. Muito obrigado por nos escolher a mim, escolher os quais têm essa certeza dentro do coração, a certeza que não nasceu de Cristo Jesus ou de Deus pelo sangue e nem pela vontade da carne, e sim pelo Espírito. Oh Pai, obrigado por me ensinar este caminho. Obrigado, Senhor, para me ensinar que o Senhor é o caminho. Oh Pai, em nome de Jesus, me ajude a cada vez mais. Dai-me do trono da Tua graça a ousadia do Espírito para levar o Teu Evangelho adiante, para convencer os seus, pois eu tenho certeza, Senhor, que tem os seus, porque a Sua palavra está escrito. Pois eu quero viver o que está escrito pela Tua palavra, Senhor. Me ensine cada vez mais, em nome de Jesus. E que o Senhor possa me dar a interpretação desse texto, assim como os meus irmãos, a compreensão para viver dias melhores aqui nessa terra. Oh glória! Amém. Amém, meus irmãos. É isso. Essa é a palavra do Senhor. Olha bem, neste contexto, no João 1, primeiro eu quero falar um pouquinho de João. Quem foi João? João foi dos discípulos que mais teve intimidade com Jesus Cristo. Era aquele que tinha intimidade para deitar no peito de Jesus, ou Jesus deitar no peito dele. João foi o homem escolhido dentre todos os apóstolos, os discípulos, que na verdade ele não morreu por morte, por assassinato, não morreu por sacrifício, assim como os demais, que alguns, como Pedro, era para morrer decapitado, e ele disse ainda que nem era digno de morrer como Jesus, aí pediu para morrer decapitado, porém de cabeça para baixo. Então João não morreu, João morreu por morte natural. Ele foi para a ilha de Pátimos para nos ensinar, aliás, para ser revelado Apocalipse, para que hoje eu e vocês aprendamos aqui nessa terra com o Evangelho, assim também como João escreveu o Evangelho e as 3 epístolas.
Então, no verso 1 dessa palavra, desse contexto, começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, meus irmãos, isso daqui é uma confirmação. Por mais que exista por aí várias discussões teológicas, acredito eu que tem muitas pessoas que deveriam levar adiante mais a palavra de Deus, o que tem sentido verdadeiro, que está às claras. Mas tem gente que fica aí dividindo as coisas, querendo dizer que uns dizem que Jesus não veio à Terra, outros dizem que Jesus é uma pessoa e Deus é outra. Na verdade, meus irmãos, isso é uma unicidade. Eles são uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha bem se esse verbo não deixa claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui já é a confirmação: Deus Pai, Deus Filho, e depois mais para frente, ou em outros contextos, compreenderemos que Espírito Santo também é a parte dessa trindade. Oh, glória. Irmãos, se a gente for a partir do verso 11, olha bem que riqueza. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, isso daqui eu friamente levo a outra discussão teológica até entre não só os professores de teologia, mas neste caso mais as pessoas que não querem entender e avançar com Deus, que fala: não, Jesus morreu por todos. Na verdade, aqui está dizendo claramente: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, se ele veio para todos, então aqueles, se fosse assim, todos o receberia. Aqui eu nodoso que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. E para receber, vai dizer aqui, a saber, ou seja, vai entender, vai querer saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui, mais uma vez, vai nos ensinar que ele propriamente veio para todos. Aqui, veio para o que era seu. Então, e como assim? Como que a gente vai saber quem são os dele? Então, o que precisamos fazer aqui na Terra é esse processo aqui de evangelização, levar a palavra de Deus adiante, levar essa certeza adiante, para que os seus sejam convencidos de que não seria por essa questão do espírito, do sangue, ou pela vontade do homem, mas sim do espírito, porque aqui vai nos trazer: e os que não receberam, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, que sou eu, e graças a ele, porque ele me alcançou, e espero em Cristo que vocês, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem o recebe, quem entende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e para que a gente faça aliança com ele, nós temos que nos arrepender dessa nossa carne ruim, que traz os desejos da nossa concupiscência, assim como vai trazer aqui no final, que não é
da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E se é da vontade de Deus, você deve receber, orar, buscar, criar legalidade com Deus, para que Ele exerça todo esse poder, para que você seja verdadeiramente feito filho de Deus. A saber por onde? Pelas Escrituras Sagradas, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para viver o que com este verbo? Lá no verso principal agora, nós vamos: Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele habitou, sim, quando ele veio há 2025 anos atrás e viveu até 1992 anos atrás. Ele viveu entre nós naquela ocasião, só que ele está aqui entre nós, com o Espírito Santo dele, cheio da graça e da verdade. E temos que ver a sua glória como do unigênito Pai. Então, nós temos que buscar essa trindade, viver com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus, que Ele habitou e está no meio de nós. Por isso que Gálatas nos contempla dizendo: olha, não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E este viver que vivemos agora na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Isso é viver a graça e a verdade, para ver a glória do Filho, assim como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a glória do Pai, assim como o unigênito do Pai, que é o Filho. Por isso que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E já fecha esse raciocínio na certeza que eu estou falando com quem quer viver essa graça, que são os favores imerecidos do homem, mas que o Senhor derrama sobre nós. E também viver a verdade das Escrituras, a verdade que me ensinou que eu devo ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Eu faço isso, tudo bem que eu recebi uma unção de evangelista, mas não, irmãos, a palavra está dizendo que isso é para todos nós. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Precisamos todos nós pregar esse Evangelho, não só porque estamos aqui, como se diz, a favor, a serviço do Deus, mas por isso também, meus irmãos, vocês não sabem o quanto eu aprendo com isso, o quanto eu busco a presença de Deus, o quanto eu busco a compreensão do que está escrito, para eu desenvolver as coisas da minha vida, para eu dar as minhas respostas nos confrontos que eu tenho com a humanidade, para eu dar as minhas respostas em oportunidades de negócios, para eu dar a minha resposta dentro de um convívio familiar, para eu dar as minhas respostas numa posição de evangelista, para levar a boa semente aos irmãos, para que eu dê as minhas respostas para o Santo Espírito que está em mim, para que ele fale: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Esta é a vontade de Deus sobre a minha vida e a vida de vocês. Que tudo que é o nosso falar
que o nosso agir, que a nossa conduta seja conduzida pelo que está escrito no manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Oh, glória! Fiquem em paz e que Deus continue abençoando a todos. E tudo de bom.